sinceridade, o seu valor. Será que nós temos sido sinceros em todos os aspectos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Abre a palavra do Senhor comigo aí, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 17, que diz assim, olha: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha que voluntariamente te deu. Essa é uma oração que Davi está fazendo, ele está engrandecendo o nome do Senhor. E esse versículo me chama muita atenção. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu acredito que quanto mais sinceros nós formos em todos os aspectos, qualquer um, melhor nós vamos nos compreender a nós mesmos, aos outros, e melhor nós vamos identificar quem nós somos. Quem sou eu? Hoje eu quero te fazer um convite à sinceridade. E eu confesso que uma das inspirações a essa mensagem, o Espírito Santo ele tem falado muito, mas foi uma experiência que eu tive ontem. Ontem, após o culto, nós fomos ali, né, com alguns amigos, pessoas que o Senhor colocou agora na nossa jornada. Nós estamos ali, né, conhecendo que são bênçãos demais. Além dos nossos familiares que eles estavam, dois amigos em especial. Ela se chama Priscila e ele chama Gerson. E a Priscila, ela foi uma das pessoas assim que me inspiraram, que quando eu estava pensando nessa mensagem, eu falei assim, gente, é muito a vida dela. Porque, ainda que eu a conheça pouco, no jeito que ela ministra, no jeito que ela conversa, na maneira dela de ser, eu vejo muita sinceridade. E ontem nós, ali entre casais, nós chegamos a alguns assuntos sobre relacionamento. E foi de uma forma muito natural, todos nós conversávamos de forma muito sincera. E algo assim muito simples, e foi muito legal, foi muito legal. E eu comecei a falar assim, gente, quando a gente é sincero, a gente não precisa, né? A gente não precisa de máscara, a gente não precisa dar volta, a gente fala e tá tudo certo. As coisas se compreendem, os caminhos, né, se compreendem, tudo dá certo. Só que eu comecei a me perguntar, por que então que tantas pessoas escolhem não ser sinceros? Quer ver um exemplo? Tem gente que faz assim, eu quero falar uma coisa com você. Em vez de eu chegar simplesmente e falar assim, olha, eu preciso conversar com você e eu abrir meu coração ou te perguntar isso. Por exemplo, eu quero perguntar sobre alguma coisa relacionada à sua vida. Em vez de eu chegar e falar assim, olha, fulano, eu gostaria de te fazer uma pergunta, tem algum problema? A pessoa vai escolher se ela quer responder ou não, estou sendo sincera no que eu quero falar. Só que o que acontece? Todas essas pessoas dão volta. Elas começam com um elogio, depois começam com um assunto nada a ver, até elas chegarem naquilo ali como uma forma de influência, tem uma palavra correta, mas agora não me lembro, forma de chegar ali onde que ela quer, naquele ponto que ela quer falar. E aí o que ela faz? Ela dá essa volta toda. E ela não é sincera desde o início até o momento da conversa, porque ela só foi conversar com um objetivo específico, descobrir algo, saber algo. E hoje eu quero falar com você. Seja sincero em todos os seus caminhos. Seja sincero em tudo que você fala. Porque a sinceridade, eu acredito verdadeiramente que ela acelera esse processo da nossa vida. É muito mais fácil eu chegar pra você e falar o que eu quero falar de forma sincera. Talvez eu tenho sim, né, que moldar as palavras, eu tenho que falar assim, eu tenho que falar direito, porque eu não tô na intenção de magoar ninguém, nem nada, mas a gente tem que prestar atenção nas palavras, mas nós devemos ser sinceros. Porque se a gente fica enrolando demais, a gente fica fingindo ser quem a gente não é, a gente toma uma postura. Sabe o que é ser sincero? Não é só você chegar e falar o que você pensa, sem pensar. Não é só isso que é ser sincero. Ser sincero é você ser verdadeiro no seu comportamento, na sua fala. Você falar ali o que você vive, sabe? Não ficar inventando moda. E ela ministrando, na maneira de administrar, ela conta relatos da vida dela e você percebe sim que ela verdadeiramente está falando, pregando o que ela vive. E sinceridade é isso, é você falar aquilo que você sabe, aquilo que você vive, aquilo que você acredita. Não ir na onda de todo mundo. Porque às vezes alguém fala um negócio e você, em vez de ser sincero, fala assim, não, eu não penso assim não. O que eu faço? Não, todo mundo pensa assim, eu vou ser sincera que nada. Por que vão pensar de mim? E aí você vai na onda, o que você está fazendo? Você está mentindo para os outros e para você mesmo.
Porque pensa comigo, se você não é capaz de defender a sua integridade sendo sincero, você acha que você é sincero com você mesmo em qualquer outro momento da sua vida? Provavelmente não. Então, se você tiver que escolher não ser sincero para agradar as pessoas, você não é sincero. Entende? Sinceridade é algo do seu caráter. É você ser franco, você ser verdadeiro. É você ser verdadeiro em todos os aspectos. Ainda que você não concorde com algumas coisas, você fala assim, gente, eu não concordo muito com isso aí, não. Você tá disposto a mudarem a sua ideia, o seu modo de pensar? Tá bom, beleza, pode me convencer aqui e tal. Muitas das vezes a gente acha assim, não, mas eu não posso ser sincero porque a pessoa é muito inteligente, então ela tá certa. Não é isso que nós devemos pensar. A gente deve ser sincero até nessa forma, porque se eu for sincero, eu falo assim, ainda que eu esteja errado, eu vou aprender. Mas eu estou sendo sincero no que eu penso, entende? Quando eu falo aqui com vocês, eu sei que eu tenho muita coisa pra aprender, Só que eu tô sendo sincero no pouco que eu sei, ou pouco que eu acho que eu sei, entendeu? É a gente ser sincero, a gente falar de verdade. E pensando nisso, eu gostaria que você abrisse a palavra mais uma vez no Salmo 51. No Salmo 51. Abra aí no Salmo 51. Eu gostaria de mostrar pra vocês uma das orações que eu acredito serem uma das mais sinceras que eu já vi na minha vida. Eu vou fazer a leitura. Tá escrito assim, olha. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde da tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O mais legal é que esse é um salmo que Davi escreve quando, após ele ter ali, se descoberto, Natan chega até ele e o revela sobre algo que ele cometeu. Ele havia ficado com Batseba, que era a mulher de Urias, de um dos seus soldados. E aí ele vai e comete aquele pecado, consciente. E tudo bem, passa aquilo ali, Natan chega e vai e repreende ele, fala com ele o que o Senhor manda dizer, e ele vem e faz essa oração. Não sei se vocês perceberam, mas ele foi muito sincero. Ele era rei, ele era rico, ele tinha muitas coisas, e há uma coisa que ele falou assim: Deus, só não tira de mim teu Espírito Santo, não tira de mim não me lança fora da tua presença não. Ele foi muito sincero, ele falou assim: Deus, o Senhor é quem tu és, e eu pequei, eu transgredi, olha aqui, Senhor, olha o que eu fiz. Só que sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente enrola. E se a gente faz isso com as pessoas, por que a gente não acha que a gente não faz com Deus? A gente faz isso com Deus. A gente chega assim, eu vou ali orar. E a gente começa a orar, e a gente ora uns negócios. E tipo assim, eu gosto de imaginar Deus lá assim, olhando e falando assim: entendi.
E aquele pecado lá? Aquele que tá aí, ó, no seu pensamento. Você só não pôs pra fora. É esse mesmo. É esse pecado aí. Isso. Por que a gente não fala exatamente, Deus, olha, eu fiz isso dessa forma, nesse dia, e eu não queria. Uma coisa, um segredo que eu aprendi, gente, que, meu Deus, muda a nossa história. E quanto mais rápido você for sincero, mais rápido você vai receber alívio. Você pode ter certeza. Porque, às vezes, a gente acaba de errar. E pode ser errar com Deus, errar com o nosso marido, errar com nossos filhos, errar com os nossos amigos. Peça perdão na hora, sabe por quê? Porque quando você acaba de errar, você percebe aquilo, o Espírito Santo vem ali e você fica assim, oh, meu Deus. Gente, eu fiz isso, não devia. Na hora você sente, você fica assim, ah não, por que eu fiz isso? Só que a gente enrola, a gente fala assim, ah não, vou pedir perdão, depois eu não vou falar, não vou nem pensar nisso agora que eu tô estressado. Ou então, ah não, depois quando eu for orar eu falo. Fala na hora, você fala assim, não, Deus, o que eu fiz? Olha o que eu acabei de fazer. Me perdoa, Senhor, eu acabei de fazer isso, que eu não devia ter falado isso. Eu pensei isso, eu já tava pecando no pensar. Aí o que eu fiz? Abri minha boca, falei, linguaruda. Minha língua foi usada pra morte agora. Eu não queria ter feito isso. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. É muito mais fácil. Até quando você faz, sabe quando a gente erra com a pessoa do nosso lado? E na hora você fica assim, gente, eu tô errado. Você sabe que você tá errado, só que você não abre mão. Você fica assim, eu vou, assim, não vou. Não falo que eu tô errado. Fala na hora, só que vai doer bem menos. Até mesmo pra você ser sincero em alguma coisa que você quer falar. Às vezes você olha aquela situação, você não gosta e você fica assim, ah não vou falar, depois eu falo. Fala na hora. Não no sentido de, não tô falando isso no sentido de você criar uma contenda, uma confusão, brigar, não. Pra você resolver, pelo contrário, pra você resolver. A sinceridade resolve problemas, você acredita? Às vezes você, por exemplo, tem um relacionamento, qualquer deles, e acontece alguma situação e você quer muito falar sobre aquilo, só que você fica enrolando, segurando, você não fala. E você não resolve. Porque quando você vai falar, você já não consegue ser tão sincero, porque você já planejou tudo que você ia falar. Já pensou demais tudo que você ia falar e acaba não sendo sincero. Se você tivesse falado na hora, você ia ser sincero, mas sempre com cuidado, de ter cuidado com as palavras. Sempre com esse cuidado. Porque o que pode acontecer? Você quer ser sincero. Aí você vai ser sincero de forma imatura. Não adianta. Você vai e fala tudo que tem que falar. Tá nem tá magoando, taca pedra mesmo com as palavras e pronto, acabou. Não é isso. Mas a sinceridade, ela tem um valor oculto. E por isso que eu penso e eu falo. Viva de forma sincera e caminhe com pessoas sinceras. Porque tem pesquisas que falam que nós somos um pouquinho das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Com quem tem se relacionado? Porque a gente tem que parar com a mania de achar que a gente só influencia. Nós também somos influenciados. E se você for influenciado por alguém que é sincero, cara, que beleza! Porque você vai começar a ser sincero. Às vezes a gente tem medo de expor as nossas opiniões. E o Senhor tá falando assim, não, tá na hora de você se posicionar. Tá na hora de você, tomar aqui um posicionamento, uma direção e bora meu amigo, bora minha amiga. Vamos dar um jeito. Porque é isso que você acredita? É isso? Então se posiciona sobre isso. É isso que eu acredito, essa é a minha visão e defenda a sua visão. Veementemente. Defenda ela, conheça, todos os aspectos da sua visão, sabe? Pra quando te perguntarem, você saber ali defender, você saber falar se não é assim que eu penso, é assim que eu acredito. E seja sincero em tudo. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. Vai mudar porque a gente às vezes é até sincero em alguns aspectos, mas em outros não. Meia sinceridade não vale de nada. Ou você é, ou você não é. Entendeu? Eu sou, você é. E aí? Já se fez essa pergunta? Será que eu sou sincero? Comece a avaliar seus relacionamentos, avalie suas amizades. Quando eu quero falar alguma coisa com a minha amiga, eu vou e falo no jeitinho que eu quero falar, porque esse é amigo, então ele já te conhece, não é verdade? Será que eu falo? Será que eu sou sincero ou não? Meu relacionamento pessoal, com meu marido ou com a minha esposa, será que eu sou sincero? Ou eu penso, falo com todo mundo, menos com ele, menos com ela? Será que eu sou sincero com Deus?
Quando eu tô com Ele, eu falo mesmo, e eu sou de verdade em todo o tempo? Ou será que quando eu entro no meu momento de oração, eu finjo ser a pessoa que eu não sou? Ele já sabe, ou seja, eu só tô perdendo meu tempo. E do lado de fora, no meio das pessoas, nossa, você vê aquelas pessoas que tem cara de anjo, mas é só aparência. Quem conhece fica olhando e pensa assim, gente, essa pessoa não é assim dentro de casa não. Olha só, meu Deus, entende? Eu quero te convidar, eu quero que você entenda hoje que sinceridade é um valor muito precioso. E se você tem alguém sincero na sua vida, dá valor pra essa pessoa, só. Dá valor, aprenda. Se você é sincero, continue ainda, seja mais. Sempre com cuidado com as palavras, sabedoria e maturidade. Mas reconheça que sinceridade é um valor. E você acelera o processo sendo sincero. Se acelera. Gente, você diminui o tempo de briga, diminui o tempo de estresse, diminui o tempo de tudo. Até tempo de pecado, permanecer no erro, você diminui. Porque na hora você já assim, oh Deus, meu Deus, perdoa, por que eu fui falar? Que às vezes a gente é elevado, a gente tá falando tanto. Por isso que a gente tem que ter sabedoria, saber ouvir, né? Ouvir mais que falar. Só que às vezes a gente fala muito. E a gente começa a falar, vai falando, daqui a pouco você fala um negócio assim, gente, por que eu falei isso? Não tem nada a ver isso. Não devia ter falado isso. E na hora você fala assim, ô Senhor, perdoa, tem misericórdia. E não deixe Satanás ficar roubando o resto da paz do seu dia, porque você não foi sincero na hora que deveria ser, não. Entende? O valor da sinceridade. A sinceridade tem um valor. Então, creia nisso. Viva, sabe? Com essa intencionalidade, ser sincero. Essa tem que ser sua intenção. Eu tenho certeza que você vai ser totalmente transformado se você decidir ser sincero. Fique com essa palavra. Senhor, possa continuar trabalhando no seu coração. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você.